Você sabia que acabou de ser aprovada uma lei no Senado que pode resultar em processo criminal por comentários no ambiente de trabalho? Isso mesmo, não é exagero. E provavelmente ninguém te contou ainda. Eu sou a Ariadne, sou professora de Direito do Trabalho e nesse vídeo eu vou te explicar em linguagem simples o que é o PL 896 de 2023, que todo mundo está falando, o que ele pune, o que ele não pune e principalmente o que pode acontecer com você, chefe ou funcionário, se essa lei for mal interpretada. Se você ainda não segue esse canal, esse é o momento. Aqui eu trago regularmente análises de leis que afetam diretamente a sua vida, sem juridiquês, sem enrolação. Clique em inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Combinado? Bom, vamos começar do zero. O que é esse PL 896 de 2023? PL significa Projeto de Lei. Esse aqui foi apresentado no Senado Federal, com apresentação registrada em 30 de março de 2026. Ele altera duas leis que você talvez já conheça: a Lei do Racismo, de 1989, e o Código Penal. Qual é o objetivo dele? Incluir a misoginia como crime. Mas calma, o que é misoginia exatamente? Bem, a própria lei define: misoginia é qualquer conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Exteriorizar, ou seja, manifestar para fora, né? Não basta pensar, tem que ter uma ação, tem que agir. Pensa assim: o racismo ele é crime porque alguém trata o outro de forma inferior por causa da cor ou da raça. Você impede a pessoa de exercer os próprios direitos dela por conta disso. Misoginia, agora com essa lei, ela segue a mesma lógica. Você trata uma mulher de forma depreciativa, especificamente porque ela é mulher. E isso passa a ser crime. E se esse crime acontece dentro de um contexto de violência doméstica, a pena dobra. Dobra mesmo. O Código Penal passa a prever isso expressamente. Agora vamos trazer essa situação para o ambiente de trabalho. Há situações reais que podem e vão acontecer por causa dessa lei. Presta atenção. Sabe aquela frase, mulher não aguenta pressão? Imagina que você tem um chefe que nega uma promoção para uma funcionária e justifica, mesmo que informalmente, dizendo o seguinte: mulher não aguenta a pressão desse cargo. Isso, com a nova lei, pode configurar crime de discriminação. Por quê? Porque a decisão foi motivada pelo fato de a pessoa ser mulher. E isso ficou explícito na fala dele. Uma outra situação que se deve prestar muita atenção são esses grupos de WhatsApp de trabalho, né? Então alguém manda uma piada sexista lá no grupo e todo mundo dá risada, né? Mas uma colega se sente humilhada com isso, publicamente. E com a nova lei, isso pode ser enquadrado como injúria qualificada, que é a ofensa à dignidade por razão de misoginia. Sim, lá no grupo do trabalho. E aquelas avaliações de desempenho da empresa, sabe? Que contém linguagem de gênero, isso é outro problema. Lá na empresa, vem uma avaliação de desempenho que usa termos como muito emotiva para o cargo, não tem o perfil masculino de liderança, falta assertividade típica de homem. Esses elementos, pessoal, registrados por escrito, podem ser usados como prova de discriminação misógina. E claro, tem aquela clássica da demissão após comunicar a gravidez, né? Isso já é protegido pela CLT, mas agora, se a demissão vier acompanhada de alguma fala ou algum documento que revele aversão, pelo fato de a mulher estar grávida, né, aversão à condição de mulher, a empresa pode responder também pela nova lei. E o risco jurídico aqui dobra. E vamos fazer uma reflexão. Eu quero que você pare um pouquinho e pense: quantas vezes você já ouviu ou presenciou situações assim? Provavelmente muito mais do que você deveria. A lei ela existe para isso, para dar um nome, uma consequência para alguma coisa que já existia, mas ficava sem punição. Mas agora eu preciso te falar sobre o outro lado. Porque essa lei ela tem brechas.
E se ela for mal interpretada, pode criar problemas sérios, inclusive para quem não tem nenhuma intenção discriminatória. Então a gente tem que saber distinguir as situações. O primeiro problema que eu vejo é que essa definição ela é muito vaga. Conduta que exteriorize ódio ou aversão. Onde termina uma opinião legítima e começa um crime? A lei não fala. Um gestor que prefere homens para cargos de liderança por motivos culturais, mas não fala isso em voz alta, ele está cometendo um crime? Essa linha ainda vai precisar ser muito bem desenhada pelos tribunais. Um outro problema é a cláusula do constrangimento. Como assim? A lei, ela fala que o juiz tem que considerar discriminatória qualquer atitude que cause constrangimento, humilhação ou medo às mulheres. Mas e se um feedback negativo de desempenho causar constrangimento? E se uma reunião que foi mais difícil fizer alguém se sentir humilhado? Isso não é misoginia, isso é trabalho, né? O problema é que a lei não faz essa distinção com clareza. Uma outra questão que eu vejo é o uso da lei como um instrumento de pressão. E se esse talvez seja o risco mais silencioso, né, em disputas trabalhistas, a ameaça de um boletim de ocorrência por misoginia, ela pode ser usada como pressão, mesmo quando o conflito não tem nada a ver com discriminação de gênero. Isso acaba enfraquecendo a lei, né, porque banaliza um instrumento que deveria ser sério. Veja, eu não estou dizendo que a lei é ruim, eu estou dizendo que toda lei precisa ser bem aplicada. E essa lei aqui vai exigir muito cuidado, sensibilidade dos juízes, né, das empresas e de todos nós. Então, como que a gente interpreta isso corretamente? O que fazer, né? Como a lei deve ser aplicada para funcionar de verdade, sem distorções? 3 pontos aqui que você precisa guardar. Primeiro de todos, acho que o mais importante, é a intenção. A intenção importa. Para que seja crime, tem que haver prova ou indício forte de que a conduta foi motivada por ódio ou aversão ao fato de a pessoa ser mulher. Conflito entre as pessoas, decisão gerencial difícil, feedback duro, nada disso sozinho é misoginia. Precisa desse elemento subjetivo, a intenção de discriminar, percebe? Outro ponto é o padrão de conduta, né? Tem que ser um padrão de conduta, não pode ser um episódio isolado. Uma frase que foi mal colocada num dia ruim não é misoginia. Padrão reiterado de tratamento degradante motivado pelo gênero, sim. A interpretação correta da lei, ela olha para o contexto, não para a repetição, para o histórico e não para o momento isolado. Terceiro ponto é que o direito penal tem que ser a última ratio, ou seja, o último recurso. Para situações de menor gravidade, por exemplo, um comentário ofensivo, uma decisão injusta, o caminho certo é a reclamação trabalhista ou o próprio processo civil por dano moral, tá? O processo criminal ele tem que ser reservado para condutas de ódio real, aquele ódio explícito, grave. Essa é a lógica do princípio da intervenção mínima do Estado. O direito penal ele só entra quando os outros instrumentos não são suficientes. Então, resumindo, a lei ela avança, mas avanço jurídico sem interpretação cuidadosa pode tanto proteger quem precisa, quanto punir quem não merece. O equilíbrio está em exigir prova, contexto e proporcionalidade. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu hoje. O PL 896 de 2023, ele criminaliza a misoginia, que é o ódio ou a aversão a mulheres, e ele equipara ao racismo. Isso muda a forma como condutas no trabalho, nas redes sociais e no dia a dia podem ser tratadas pela justiça. A lei tem avanços reais, sim, mas também tem brechas que precisam de atenção. E a chave é a interpretação responsável, intenção, contexto e proporcionalidade. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu leio tudo, pessoal. E se você conhece alguém que precisa saber sobre essa lei, um chefe, um colega, um familiar, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser mais útil do que você imagina. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso faz toda a diferença para o canal crescer e continuar chegando para quem precisa. Se inscreve se você ainda não fez isso e ativa o sininho porque semana que vem tem mais. Te vejo lá, um grande abraço. Tchau, tchau.